Irmão, quantos anos, seu bairro, cidade, o que você arruma na vida? Então, eu pareço ser modelo, mas não sou. Hoje eu tenho 34 anos, sou esposo da Marília Gabriela, pai do Teodoro, da Antonella, nasceu no Dia das Mães, rapaz, olha que Você tem presente. dois? Dois nenéns. O mais velho já tá bem velho, né, cara? 1 ano e 7 meses, e acabou de nascer agora a Antonella, vai fazer 12 dias. Parabéns, pô, Pô, legal, né? obrigado, mano, obrigado. Isso Top pra mim é a demais. maior riqueza que eu tenho. Então, Mike, a gente vem aí de uma história muito difícil de superação e o que eu sempre falo pra todo mundo é o seguinte: cada um tem um nível de inconformismo, né? E o interessante é a gente saber qual o nível de inconformismo que a gente tem. Tem gente que tá conformado com o salário que ganha, tem gente que tá conformado com a vida que tá levando, mas eu sempre fui muito inconformado, sabe, Mike? Eu, quando era pequeno, a gente não tinha, passava até necessidade do que comer lá em casa, mas eu nunca fui conformado com isso. Então, quando a gente morava de favor com a minha avó, e quando a gente ia pra igreja, minha mãe sempre me levou pra igreja, então isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana, os pais ensinarem um caminho pros filhos seguirem, né? E a minha mãe sempre me guiando pra um caminho bacana. Rapaz, e aí minha avó comprava aqueles pães de misto quente. E, cara, a gente passava direto na porta das lanchonetes e eu, com muita vontade de comer um lanche, minha mãe não tinha dinheiro para comprar, eu levava o pão. Quando eu passava na porta da lanchonete, eu comia aquele pão sentindo o cheiro do lanche. E eu falo que hoje, graças a Deus, a gente teria condições de comprar todas as lanchonetes daquela cidade. Que legal, né, velho? Mas é uma história de superação muito Como diz bacana. Racionais, né? Poder ir na loja, comprar o azul, não importa a cor, né, do sapato, o estoque, a modelo, comprar tudo. Exatamente. Então, é uma história muito bacana e eu costumo ver muita gente falando, Mike, sobre a questão de traumas, né? As pessoas, que eu sou muito traumatizado com isso, e usa isso como um álibi para ficar errando e não conquistar nada. E eu já comecei um desafio muito grande, porque eu fui abusado sexualmente dos 5 até os 7 anos. Isso me traumatizou muito. Tive uma adolescência muito conturbada, mas chegou um dia que eu entendi que eu poderia até transferir a culpa dos meus erros para os meus traumas, mas eu sempre seria dono das consequências. Então hoje eu tenho aí 255 pontos no corpo, mais de 30 parafusos. Que isso, eu irmão? me Que você ferrei pra arrumou? caraca. Eu bati de moto a 180 km por hora, cara. Deus me arremessou por cima do carro, um carro entrou na minha frente, uma moto esportiva. E aí eu voei 34 metros de distância. E quando Todo errado também. Tava todo quantos por hora? errado, eu tava 180 num trevo de 60 km por hora. Todo errado. Então, Pagou o preço isso, da merda, né? a gente não adianta querer plantar pimenta, né, e colher abacaxi. E, mano, foi isso, cara. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu bati de moto foi em 2014. Hoje eu tenho 34, Nossa, que loucura, hein? tem aí 9 anos do acidente. Cara, você quer saber o que aconteceu? Deixa eu voltar um pouquinho, que vai ser muito bacana você entender o que aconteceu para chegar até isso. Quando eu fiz meus 14 anos, meu pai é evangélico, pastor, minha mãe missionária, e eles sempre me levando para a igreja. E quando os 14 anos eu falei, eu não quero ir para a igreja. Porque quando eu fui abusado, eu contei pro meu avô, que era polícia, e pros meus pais, eles não acreditaram. Porque o meu tio, que foi o abusador, ele era um cara tão sensacional, tão bacana, que ninguém acreditou que ele faria aquilo. Entendeu? Eles acharam que eu estava vendo alguma coisa em novela, alguma coisa em filme, e tava levando aquilo pra vida real. Mas não, e aquilo me traumatizou demais. E hoje, cara, eu tenho... Esse tio tá vivo ainda não, né? Então, ele sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. Você é um bom caboclo pra sumir com ele, né? Então, mas aí você vai entender por que ele tá vivo até hoje, você vai entender muito da minha história, que eu vou contar pra você bastante coisa hoje, pra todos vocês que estão assistindo aí. Eu falo sumir com ele, não é matar não, tá, galera? Então, você sabe que não. Às vezes, é só pôr na brincar cela, de pique-esconde. É só pôr na cela e avisar pros presos, olha, ele abusava de criança e tudo mais. Exatamente. E quem quiser trocar ideia com ele aí, eu vou pagar muita coisa pro cara. Mandar cigarro pra caraca. Vou mandar cigarro. Nada demais. Vai chegar uma carreta de cigarro na cadeia. Então, mas aí, mano, eu fui crescendo, né, muito revoltado com essa questão do que aconteceu comigo, porque além de ter sido abusado, contei pros meus pais e eles não acreditaram, e aquilo pra mim foi uma das maiores dores, porque, ninguém acredita em mim, tô contando o que tá acontecendo, isso foi muito ruim. Foi passando o tempo, a gente vai crescendo, adolescência, muito revoltado, muita loucura, orgia, muita loucura mesmo, loucura, muito loucura, cara. E aquilo eu vi que só tava me afastando do meu projeto de vida, porque
desde pequeno, eu tinha uma coisa comigo que eu falava assim, cara, eu vou ser milionário. Eu vou ter alguma coisa. Eu não aceito viver nessa vida de miséria que poxa... Ela é assim mesmo, tá? Manda um cafezinho aí. A liga sozinha, ó. Tem vida própria. E aí, mano, eu fui crescendo, essa revolta, fazendo muita cagada quando era mais novo. Até que um dia, mano, eu voltando de uma festa, muito doido, muito bêbado, muito revoltado, marquei de fazer uma tatuagem que ia marcar minhas costas todas. Um lado ia abrir, ia ser a boca de um dragão, do outro lado uma asa e até o pé. Eu ia fazer. E no meio desse. E botou o rabo no meio na bunda. Exatamente. Também. A viadagem do cara. Isso aí, ia ser uma parada assim. Só que eu tava tão revoltado, mano, que o negócio tava tão louco, eu queria tanto impressionar meus pais com essa revolta minha, que no meio desse dragão ia estar escrito Lúcifer. Eu queria fazer uma. Eu tava endemoniado. Exatamente. Eu tava querendo fazer uma apologia a Satanás pra mostrar, pra ver se eu chamava a atenção dos meus pais, porque eu tinha aquela revolta de ter sido abusado e eles não iam lá. Além, pô, passando necessidade financeira, abusado, todo ferrado, velho. Aí você fala, pô, onde que um cara desse vai chegar, né? Aí a adolescência é muito difícil também. Aí quando eu fui fazer essa tatuagem, eu saí, fui com os amigos pra represa, andar de jet ski. Quando eu voltei, mano, eu parei o carro na porta de uma igreja, entrei, não sei se você acredita nisso, mano, mas foi loucura. Eu entrei, chegou um cara perto de mim e falou assim, ó, ai de ti se manchar o templo do Espírito. Falou desse... Porque o seu corpo é o templo do Espírito. Exatamente assim comigo, cara. E eu ia escrever Lúcifer no meu corpo. Que merda, hein? Aí, brother, eu fui e falei assim, cara, se Deus tem... Aí ele falou assim, eu vou tocar nas coisas que você mais ama. Eu falei, pô, Deus, você tá com medo de mim? Toca de mim. E aí, mano, passou uns 5 meses, o meu melhor amigo... Eu tava lavando um carro na porta de casa pra sair com a minha namorada, ele me pegou um facão desse tamanho assim, ó, me pegou pelas costas, me deu 6 facãozadas. E aí, cara, minha vida só desandando e eu sempre achando que eu tinha um álibi pra fazer merda. Pô, você não sabe o que eu passei, você não sabe de onde eu vim, você não sabe dos meus problemas. E pronto, cara. E a vida acontecendo, eu só fazendo cagada. E você sabe qual que é o problema? Quando você faz uma merda pra consertar outra merda. Sua vida só vai entrando pra um buraco, pra um poço que você já não vê mais saída, vai virando uma bola de neve. E foi quando eu resolvi mudar. Falei, cara, essa vida não dá pra mim, eu sou inconformado com isso, e se eu continuar assim... Foi quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que eu tinha que ter uns princípios diferentes para me conseguir ter sucesso. Foi quando eu comecei a colocar princípios na minha vida que me trouxeram até o sucesso que eu tenho hoje. Ô Mike, foi tanta loucura que aconteceu, cara, comigo para chegar até aqui, que hoje eu posso falar e afirmar para qualquer pessoa que está começando agora que não existe nenhum tipo de trauma, mas a família que eu vim, onde eu morei, onde eu comecei, eu passei por isso, aquilo, outro. Não existe nenhum tipo de desculpa, de mimimi, que vai te paralisar de chegar aonde você quer. O problema é a mudança de comportamento.